Olá, pessoal. Agora o conteúdo que nós vamos trabalhar está referente à quantidade de calor, né? Que um corpo tem a capacidade de absorver. Para isso, nós temos que saber o quê? Então, vamos lá, ó. A quantidade de calor vai ser igual a massa do corpo vezes o calor específico, porque depende muito de material para material, né? Então, cada um tem seu calor específico adequado com o material e a variação da temperatura. Vamos imaginar uma situação. Eu pego uma barra de ferro e coloco lá fora, né? Para tomar um pouco de sol. De manhã, a temperatura é, vamos dizer, 20 graus Celsius. Quando chega lá para as 2 horas da tarde, vamos dizer que foi para 30 graus Celsius. Então, há uma diferença de temperatura, né? Então, o que vocês irão fazer? Vocês vão colocar temperatura final menos a inicial. Essa variação aqui é a temperatura final menos a inicial. Então, para calcular, é só você pegar, né? Quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Bom, isso daqui, esse conteúdo é o chamado calor sensível, né? Então, aqui é sensível. Bom, então aqui é só fazer o cálculo, né? Aí nós temos um outro tipo de calcular o calor, que é o calor latente. O calor latente tem a seguinte situação. Bom, vamos imaginar agora, a água tem 3 estados, né? Ela tem o estado líquido, gasoso e o sólido. Então, presta bastante atenção aqui. Você pega uma água líquida e coloca lá no congelador. O congelador, ele vai chegar a uma temperatura de 0 graus Celsius, né? Você colocou sua água, ela chegou a temperatura de 0 graus Celsius. O que vai acontecer? Nesse momento aqui, ele vai mudar de fase. Então, vai deixar de ser líquido e vai passar a ser sólido. Mas ele não vai mudar de temperatura. Durante todo esse processo que ele está em congelamento, né? Tá na mesma temperatura que a 0 graus. Quando ele congelou por completo, transformou em sólido, aí sim, aí ele vai começar a mudar de temperatura. Aí pode vir para -1, -2, depende aonde ele estiver localizado, né? Mas nesse momento que ele está mudando de fase, não existe mudança de temperatura. Aí o que vai acontecer? Você vai pegar esse gelo que está lá no congelador, vai tirar lá do congelador, vai deixar ele em cima da pia. O que vai acontecer? Ele vai permanecer também a 0 grau até que ele transforme totalmente em líquido. Só a partir desse momento que ele vai começar a subir de temperatura. Aí ele vai subir de temperatura, né? Até ficar temperatura ambiente. Vamos dizer que o dia esteja a 30 graus Celsius, ele vai permanecer a 30 graus Celsius. Aí você resolve colocar essa água para ferver. O que vai acontecer? Ela vai aumentar a temperatura até 100 graus Celsius, né? Que corresponde a 100 graus Celsius. Aí ela vai mudar de fase de novo, vai deixar de ser líquido e vai passar a ser gasoso. Então, ela vai evaporar todinha essa água, né? Se você deixar lá ela fervendo, ela vai evaporar toda. Mas teve uma situação que eu falei para vocês que a água vai evaporar a 100 graus Celsius. A água só evapora a 100 graus Celsius? Não, depende de onde ele esteja localizado. Por quê? 100 graus Celsius é quando ele estiver a uma pressão de 1 atm, que significa que esteja ao nível do mar, né? Mas e se a gente estiver acima do nível do mar? Ele vai evaporar também a 100 graus Celsius? Não. Onde a pressão é menor, a temperatura também para evaporação é menor. E se estiver abaixo do nível do mar? Vai ser também a 100 graus Celsius? Não, depende, né? Pressão maior, ele precisa de uma temperatura maior para que ele evapore. Então, acima do nível do mar, uma temperatura menor para ele evaporar, né? Existe diferença entre evaporar e evaporar, né? E abaixo do nível do mar, ele vai precisar
de uma temperatura maior que 100 graus Celsius, né? Para que a água evapore. Então, agora, falando evaporar, vou mostrar para vocês qual é a diferença entre evaporar e evaporar, né? Quando a água está fervendo lá na vasilha, né? Então, ela está evaporando. Agora, evaporar é quando você pega, vamos citar um exemplo, você pega a roupa, né? A roupa está úmida e você põe ela, coloca ela lá no varal para ela secar. O que vai acontecer? Por que ela seca? Porque ela evapora a água, né? Agora, o período de evaporação depende de onde está localizado. É lógico, se você deixar ela estender a sua roupa num lugar onde não recebe sol, ela vai demorar mais tempo para evaporar. Se você colocar ela lá no sol, é lógico que a evaporação dela é um período mais rápido, né? Então, a evaporação também, ela depende de onde ela esteja localizada. Às vezes ela evapora mais rápido, às vezes ela evapora com um tempo mais prolongado, né? Então, retomando lá sobre a evaporação da água a 100 graus Celsius, né? Então, aí eu sempre faço uma pergunta: por que será que a comida na panela de pressão ela cozinha mais rápido? Ah, é porque aonde a pressão é maior, a temperatura tem que ser maior para evaporar, não é? Então, a panela de pressão, ela tem uma pressão maior do que no meio ambiente aqui onde nós estamos vivendo, né? Aí, o que acontece? Ela vai evaporar só a partir de, imaginar assim, 110, 120 graus Celsius lá dentro. Então, por isso que o cozimento dos alimentos são bem mais rápido, né? Do que numa panela normal, onde é 100 graus Celsius, ela já tá em processo de evaporação, né? Então, na panela de pressão, esse é o motivo que ela faz o cozimento dos alimentos mais rápido. E outra coisa, depois que a água começa a ferver, entra em processo de mudança de fase, que é a evaporação, o que acontece? Você pode ir lá e diminuir o fogo, que ela vai continuar na mesma temperatura, porque ela não muda de temperatura quando ela está em mudança de fase. Então, você vai lá falar, não, vou deixar em fogo alto para cozinhar rápido. Para cozinhar rápido não, porque ele não vai mudar a temperatura, porque ele está em processo de mudança de fase. Então, estão entendendo como que é? O que pode acontecer é que se você deixar em fogo baixo, vai demorar para evaporação da água, né? Então, ela pode ficar, o alimento já esteja cozido e ainda tem uma quantidade muito grande de água na panela. Se você quer uma quantidade menor, então, se você deixar o fogo em fogo alto, acontece que a evaporação vai ser mais rápida. Então, é isso, gente. Com essa parte teórica, eu resolvi alguns exemplos lá na lista de exercício, dá para vocês resolverem, tá? Então, boa sorte, bons estudos.